já é abençoada, que Deus vai abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estamos diante de Ti, Pai. Oh Deus, toma a sua filha agora em suas mãos, papai. Visita ela com o teu poder, com o teu Espírito Santo, papai. Visita a vida dela, Pai. Esteja com ela agora neste momento, Espírito Santo de Deus. Abençoa ela na palavra, Pai. O Senhor vem usar ela grandemente para falar conosco, Pai. Não queremos ouvir, mas que tem para nós, Pai. Usa a sua filha, Pai. Abençoa ela e a família, Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Está em 1 Reis. Capítulo é o 10. Reis, capítulo 10. Quero agradecer pelo convite, da ministração de hoje. Não seria eu, seria outra pessoa, mas Deus sabe todas as coisas, Pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui nesse altar nessa noite para trazer uma palavra para os irmãos. Quem achou, diz amém. 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 A visita da rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com muito e grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Salomão respondeu todas as perguntas. Nada houve que ele não pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Amém. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu recebi o convite, nós fomos orar ao Senhor, mas meu esposo orou.
e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Esse amor é o amor de Deus. É o amor de Deus na nossa vida, né? Então, ele tinha o dom da sabedoria, mas ele não tinha obediência. Se nós formos olhar na palavra de Deus, lá em Deuteronômio, nas leis, ele era o conhecedor da palavra, ele conhecia, né? Ele era sábio, era um homem conhecedor, e ele sabia, só que a primeira coisa que ele fez foi desobedecer. Deus falou assim, quando escolher um rei, quando escolher isso 400 anos antes de escolher o primeiro rei, quando escolher um rei, que esse rei não junte para si cavalos. Por quê? Isso quer dizer que você está confiando no que você tem e não no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então assim, o que ele fez? A palavra fala que ele tinha milhares de cavalos, milhares de boi, de ovelha, de ouro, de madeira, de pedras preciosas, né? Tudo ele tinha. Tudo ele fez para ele, né? Fez para ele. E aqui ele já deixou de obedecer na primeira lei. E tem uma outra lei que diz: não case com mulher estrangeira, para que não seja enganado na idolatria. O que Salomão fez? Aliança com 700 ou 900 nações diferentes. Casou com muitas mulheres que Deus falou: não se associe com o Egito. Os cavalos vinham do Egito. As mulheres, a mulher que ele casou, a primeira, era uma egípcia, né? Descendente lá de Faraó. Então assim, ele começou na desobediência. E o que nós temos que ser na nossa casa? Nós temos que seguir Salomão? Não. É sábio, né? É o dom da sabedoria que ele tinha. Mas nós devemos seguir o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele fala que não adianta nada eu ter qualquer tipo de dom e não ter o amor. Porque é o único dom que vai passar para a eternidade é o amor. Isso, irmãos, não quer dizer que os dons são errados, entendam? O dom é precioso, mas o mais precioso é o Senhor. O mais precioso é você obedecer. Ele fez essa desobediência, se aliançou com mulheres estrangeiras. Irmãos, isso daí vai dar um problema mais para frente. Ele vai se associar com essas mulheres. E mais para frente, irmãos, se vocês forem ler, ele constrói templos em frente lá onde eram as oliveiras, lá o jardim das oliveiras, né? Ele construiu altares para que essas mulheres adorassem os deuses estranhos. Até mesmo Moloque, que era um dos piores que tinha, que a Bíblia destaca, né? Onde sacrificavam crianças, essas coisas. Ele fez esse templo para as mulheres dele. A princípio ele fez para elas. Mais para frente, na velhice, ele se prostra diante desses deuses. Olha só como um abismo leva a outro abismo. Isso daqui, irmão, eu estou falando para que nós venhamos aprender para nós fazer na nossa casa. Levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, a obediência de Deus para os nossos filhos, como a missionária falou. Né? Nós vamos ver que isso daqui, mais para frente, Deus, ele praticamente, ele tira o reino dele. Deus, ele fala com Salomão, e ele diz assim, eu só vou deixar 2 tribos, o reino de Judá e o reino de Benjamim, na descendência de Davi, mas não é por sua causa não, é pela oração e obediência do meu servo. Então aqui nós aprendemos mais coisas, que o que nós obedecemos, o que nós fazemos é os nossos descendentes. Glória a Deus. O que nós ensinamos para eles de pequenos, eles vão crescer e a bênção vai se multiplicar e vão passando de geração em geração. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa divisão do reino, então, o que acontece quando você não obedece, desobedece às leis? Primeira coisa, a divisão, né? Teve a divisão do reino. 10 foi para o lado norte, 2 ficou para o sul. E aí dessas
vida e da morte. Você vai escolher. O ladrão da cruz, os dois ladrões, ele teve essa oportunidade, né? Dimas e Cefas, um de cada lado. Eles estavam na mesma distância de Jesus. Eles estavam sentindo a mesma dor. Porém, um aceitou o Senhor Jesus e o outro recusou. Então, assim, a escolha é de cada um de nós, né? A escolha é de cada um de nós. Nós que escolhemos, nós seremos obediência ao Senhor, nós vamos ensinar os nossos filhos, nossos netos, ou nós vamos deixar que a nossa casa enfraqueça, vamos deixar que o inimigo entre dentro dela e arrase com tudo, né? Então o Senhor, Ele fala essa palavra para nós hoje, né? E eu quero também citar o exemplo de uma família que viveu uma humildade tão grande, que ela não teve lugar que aceitasse ela para ter o seu filho, né? A família de Maria, José e Jesus, né? A família sagrada, eles não tiveram lugar que aceitassem ele, estava tudo ocupado. O dono do mundo, o Criador de todas as coisas, não teve um lugar que aceitasse ele nascer, né? E eles obedeceram. José, quando ele teve a notícia que Maria estava grávida e que era fruto do Espírito Santo, ele obedeceu. Ele pegou ela, levou onde Deus mandou, né? Maria, quando ela teve, imagine Maria, né? Uma jovem, né? Como essa jovem, né? Que veio aqui orar pelas ofertas, né? Uma jovenzinha, o Espírito Santo, o anjo veio e fala para ela: você vai estar grávida, vai gerar um filho. Imagine naquela época. Ela obedeceu. Ela obedeceu e ela cumpriu o propósito. Ela, a família, né, José e Maria, obedeceu tudo, em tudo que Deus mandou. Né? E ainda mais o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele obedeceu até a morte, e a morte de cruz. Né? Ele muitas vezes, naquela angústia lá, no Monte das Oliveiras, né? Lá onde Salomão construiu os altares os deuses estranhos. Irmãos, essa atitude de Salomão foi tão grave, porque Salomão era um homem respeitado por todos temiam a sabedoria que ele tinha, que nem o rei que entrou, a não ser Josias, teve coragem de desfazer desses altares. Todos vocês vão ler o livro de Reis, que lá vai falar assim: ele foi temente ao Senhor, porém não obedeceu em tudo, deixou os altares, por temer a Salomão. Então, o que nós fazemos hoje é consequência, é eterna. A consequência, ela é eterna na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Né? Que hoje a nossa casa, a nossa família esteja firmada na rocha. Que nós vamos pegar o exemplo de Maria e José, que não tinha dinheiro, que não tinha esse luxo que Salomão tinha, que ele viveu nesse luxo, mas eles obedeceram a Deus, que é um tesouro que você vai ter no céu. Né? O que é melhor, você ter um tesouro no céu que é eterno, ou um tesouro na terra que acaba? Porque se ele ficar, até mesmo o outro pode não acabar, mas a nossa vida acaba. A nossa vida é como um sopro, né? Hoje nascemos, amanhã já estamos velhos e depois morre, né? Então, assim, nós devemos ajuntar tesouro no céu. Jesus ensinou tudo isso. Jesus ensinou tudo isso para nós. Amém? Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero louvar o hino agora. Quero convidar toda a igreja para louvar junto comigo, porque eu quase não sei ele. Aleluia. Né? Só ouvi ele ontem e hoje. Mas eu acredito que todos os irmãos saibam. Amém. Amém, Jesus. Amém. Depois que terminar, a gente faz a oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus. Quem quer a sua casa firmada na rocha? Amém. Glória a Deus. Você escolhe o seu caminho hoje. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Filho, eu